Motocross é muito perigoso. As ideias que apresentamos nesse vídeo são adequadas para a prática segura do esporte. As informações deste vídeo e seus direitos autorais fazem parte da Gary Semix Motocross Schools and the Societies. Os telespectadores têm de ter certeza que estão capacitados para praticar o esporte. Ao pilotar, sempre use capacete e uniformes. Gary Semix. Técnicas para motocross. Vídeo número 4. A diferença entre amadores e profissionais. Olá, eu sou Gary Semix e escolhi como tema do meu quarto vídeo a diferença entre amadores e profissionais. Percebi que assim que um amador entende algumas dessas diferenças, ele automaticamente começa a melhorar e obter uma técnica que não tinha. Primeiro, eu queria deixar bem claro que nem todos os pilotos se esforçam bastante para se tornar bons profissionais. A maioria dos amantes de motocross só querem se divertir, pilotar e correr como hobby. Mas existem aqueles que realmente querem se tornar profissionais e tentam ganhar a vida com isso. E tem alguns profissionais que vivem disso, mas muitos deles não entendem o que está faltando para poder explorar todo o seu potencial. Independente da categoria que você estiver, você tem que admitir que quando o gate abaixa, o mundo todo para e você tem que se concentrar na corrida. Esse vídeo comenta sobre algumas das maiores diferenças gritantes e outras nem tanto, mas também alguns aspectos engraçados sobre motocross. No final deste vídeo, você também vai ter uma amostra de como vai ser o formato do meu novo vídeo de técnicas. Assim, terá uma ideia de o que eu vou estar apresentando nos meus próximos vídeos depois que eu tiver dado as instruções, mas vão ser passadas instruções importantes sobre os 7 maiores patrocinadores das escolas. Espero que este vídeo consiga lhe ensinar a como tirar mais proveito e obter mais sucesso nas corridas de motocross. Isso seja como hobby ou visando o lado profissional. Nós vamos estar falando dos seguintes temas: talento nato. Até onde vai o seu verdadeiro talento nato? Desejo constante, compromisso e preparação. De que um piloto precisa para continuar a melhorar sempre. Ajustando os controles. Os controles da moto são fundamentais para você poder controlar totalmente a sua moto. Não subestime essa dica importante. Ajustando a marcha lenta. Não fique se exibindo por aí, ajuste a marcha lenta como os profissionais. Pilotando nos boxes. Pior do que ser um exibicionista é ficar se exibindo nos pits. Corra na pista, não nos pits. Esquentando a moto. As técnicas de aquecimento dos profissionais mais experientes. Testando a moto sempre. É a grande dica para saber como está a moto e o que se deve fazer para melhorá-la. Ciência das técnicas e estilos. Devolva o seu estilo profissional. Vamos agora falar sobre o primeiro tema, talento nato. É óbvio que para se tornar um profissional de sucesso, você precisa já ter algum talento. Este fato é bem automático, porque se você já não tivesse talento, você não ia querer se tornar um profissional. Então, uma das primeiras coisas que um piloto precisa fazer é descobrir em que categoria está o talento nato dele. Como saber isso? Considere o tempo e o esforço que você leva para praticar e correr. Depois, compare o nível em que você está e o tempo que os outros levaram para aprender quando estiveram no seu nível. Se você está dando duro há mais de 2 anos e ainda não saiu do nível iniciante, então é melhor você pilotar apenas como hobby.
Por outro lado, se você estiver melhorando rapidamente, você já pode começar a pensar na possibilidade de se tornar um profissional. Outra boa maneira de testar para ver quanto talento nato você possui é ver o tempo que você levou para dominar técnicas e obstáculos novos na pista. Se você aprender tudo depressa, você tem bastante talento. Se você não consegue pegar os macetes logo, então pelo menos tente se divertir. Em outras palavras, antes de você idealizar metas, tenha ciência do seu potencial, não desista facilmente. Lembre-se que desejo, compromisso e preparação requerem muita persistência. Agora nós vamos falar de desejo, compromisso e preparação constante. Mesmo que você tenha talento, isso é apenas metade do que se precisa ter para ser um profissional de sucesso. A outra metade é desejo. Se você tiver mais de uma coisa e menos da outra, não vai te levar a lugar nenhum. Orison Marden falou algo motivador sobre desejo. Essa força, que é a melhor coisa que você tem dentro de você, o seu desejo intrínseco, nunca vai responder a uma vocação desmotivada. Só irá atrás de uma vocação maior, do seu esforço maior. Ela vai responder apenas à vocação que está totalmente em você, e não só um pouco. Você tem que se dar por completo no que estiver tentando fazer. Você tem que dar cada partícula de energia sua, tem que se dedicar ao máximo, se esforçar ao máximo, tem que ser persistente no que faz, senão não vai conseguir obter o melhor de si mesmo. Você tem que correr atrás da sua ambição com todas as suas forças, ter todo o entusiasmo do mundo e uma determinação para conseguir ganhar tudo o que quiser. Só uma vocação determinada, uma vontade determinada, um esforço grande, intenso e persistente pode abrir a porta do seu tesouro interno e liberar os seus maiores poderes. Se Orison entendesse de motocross, ele teria adicionado algo a mais, o melhor de si e algo a mais. Resumindo, você tem que se dedicar plenamente. É isso aí, motocross é um esporte que exige demais da gente. Ele testa os limites de sua capacidade mental e física. É preciso ter um bom equilíbrio entre talento e desejo para se chegar em algum lugar. Quando um piloto gostar mesmo de fazer isso, ele vai conseguir se dedicar ao esporte todos os dias. Ele vai continuar melhorando a cada semana, a cada mês e a cada ano. A maioria dos pilotos jovens dá muita importância em ser ousado e inovador. Mas os vencedores de verdade dão mais importância em aspectos como uma atitude positiva, disciplina e persistência. Eu não quero dar a impressão de que se leva um tempo enorme para se chegar ao topo. Claro que motocross é divertido, mas nem tudo é diversão. Muitos pilotos jovens acham que querem virar profissionais levando em conta só o lado divertido do esporte, mas eles não aceitam e não respeitam o lado difícil do esporte. Para poder estar entre os melhores profissionais, os profissionais têm que fazer a parte difícil também. Essa parte difícil consta em treinar, testar e correr quando estiver ferido e todas as outras preparações pelas quais eles passam para ter aquela vantagem a mais. Um amador não enfrenta todo esse trabalho duro para continuar melhorando, mas para um profissional, isso passa a fazer parte da rotina da vida dele. Em suma, um profissional tem que dedicar a maioria do seu tempo e energia para conseguir correr melhor nas provas. Um amador não dá muita bola para isso. Há um preço difícil a se pagar para ser um super profissional. Eu gosto dessas duas citações sobre preço. Para tudo se tem um preço. Seja o que for que queiramos na vida, temos que desistir de alguma coisa para conseguir isso. Quanto maior for o valor, maior será o sacrifício. Há um preço muito alto para se ter sucesso. Mas temos que levar em conta que as recompensas do verdadeiro sucesso valem todo o nosso esforço. O caminho para o sucesso é uma estrada com pedágio. E essa agora foi dita pelo grande motivador Napoleão Hill. Preço: a natureza não pode ser enganada ou imitada. Ela só vai dar o objeto de suas lutas depois que você tiver pago o seu preço. Uma grande fração do preço que o profissional dedicado tem a pagar é com o treinamento, teste, dormir bem e ter uma alimentação apropriada. Ele não pode ser só ousado e divertido, ele tem que manter uma disciplina constante e fazer sempre o que se precisa para se tornar um piloto melhor. Isso pode parecer muito difícil, mas o que torna mais fácil é perceber que a carreira de piloto profissional é muito curta.
Ele não vai ter que fazer isso tudo até o fim da vida. A carreira de um profissional leva de 8 a 10 anos e isso está acima da média. Então, enquanto estiver no seu auge, tem que dar o melhor de si, porque não vai haver uma segunda chance. Ajustando os controles. Agora que já entendemos o que significa ser um profissional, vamos falar sobre os elementos básicos para se pilotar uma moto. Uma das coisas que sempre é passada batida pelos principiantes é como é importante ajustar os controles da moto. Estamos falando da embreagem, acelerador, câmbio e freios traseiros e dianteiros. Eu já vi controles tão mal ajustados e tão entortados para cima que é impossível usá-los de forma correta. São esses tipos de coisas que impedem um iniciante de progredir. Se seus controles não estão funcionando direito, então ele não aprende a usá-los corretamente. Se você souber usá-los apropriadamente, eles vão acabar virando reflexo automático. Se você quiser pilotar melhor, sempre verifique se seus controles estão bem ajustados toda vez que for pilotar sua moto. Dominar os 5 controles é uma chave fundamental para que você domine as técnicas e vire um profissional. A questão não é apenas dominar, mas também poder usá-los como se fossem extensões de suas mãos e pés. Você tem que ser capaz de usar tudo ao mesmo tempo. O pedal de arranque, alinhar o freio dianteiro, sentir o ronco do acelerador e travar ou alinhar o freio traseiro. E você tem que conseguir fazer isso tudo ao mesmo tempo, automaticamente, e ter o controle total de cada um deles. Olha, eu nunca disse que ia ser fácil. Em motocross não há nada fácil, só há o jeito certo. Além do mais, se fosse fácil, todo mundo ia poder pilotar e nunca ia haver um desafio. Quando você praticar e souber como se faz tudo isso de forma correta, você vai acabar desenvolvendo essas habilidades. Uma coisa que um profissional faz toda vez que sobe na moto é verificar se os controles estão bem ajustados. Os controles são parte dos reflexos dele, então ele quer que sejam ajustados do jeito que ele está acostumado. No próximo segmento, vamos mostrar como se ajusta cada controle. Vamos começar com o ajuste do câmbio. Certifique-se de que a alavanca do câmbio esteja sempre bem apertada no eixo e ajustada na altura certa com relação à pedaleira. Ela tem de estar no mesmo nível da parte superior da pedaleira. Trocar de marcha é fácil, mas colocar o pé embaixo do câmbio para dar um impulso para saltar e trocar de marcha enquanto estiver inclinado para frente é preciso ter muita habilidade. Se a alavanca do câmbio estiver ajustada alta demais ou baixa demais, vai ser difícil para movimentar o seu corpo. Portanto, o piloto vai ter que ficar nas posições corretas para poder se movimentar. Para não pegar esse costume ruim, ajuste a alavanca corretamente. Outro hábito que um profissional tem é sempre fazer revisão dos manetes do acelerador e da embreagem regularmente para que eles sejam fáceis de serem manuseados.
A maioria dos iniciantes não fazem manutenção do acelerador e da embreagem e com o passar do tempo vai ficando cada vez mais difícil de ter um bom controle da embreagem e do acelerador. É por isso que o acelerador e a embreagem vão emperrando na hora de girar e puxar. Mantenha a posição da embreagem ajustada num ângulo mais baixo e posicione a embreagem para dentro do guidão, de modo que a ponta do manete da embreagem esteja para dentro antes da ponta do guidão. O meio do manete da embreagem tem que encostar no guidão antes da ponta. Se o manete da sua embreagem estiver um pouco entortado e a ponta estiver tocando no guidão antes, use uma chave de boca para acertá-la. Deixe o manete da embreagem com um pouco de jogo livre para que seja fácil de engatar a marcha e também para que você possa desengatar a marcha com 1 ou 2 dedos. Se o manete da embreagem estiver ajustado e nivelado corretamente, é fácil fazer isso. Senão é impossível. Muitos pilotos nunca aprenderam a usar corretamente as técnicas importantes da embreagem só porque não sabiam ajustá-las corretamente. O freio traseiro deve ser ajustado um pouco mais alto do que a pedaleira, mais ou menos meio centímetro mais alto. Isso facilita muito na hora que você for mais para trás ou para frente. Se for ajustado muito baixo, você não vai conseguir alcançá-lo quando estiver inclinado para trás. Daí vai ser bem mais difícil de usar o freio. Também não é bom ajustar o pedal do freio traseiro muito alto, senão você vai forçar demais para frear quando estiver com o corpo no meio da moto. Para poder controlar direito o freio quando estiver se movimentando na moto, ajuste direito o freio traseiro e acostume-se a fazer isso sempre. A posição do freio dianteiro tem de ser ajustada no mesmo ângulo da posição da embreagem, apenas para que fique numa posição confortável e para que você possa nivelar o freio dianteiro e acelerar ao mesmo tempo. Essa técnica ajuda bastante em curvas muito estreitas. Quando você soltar o acelerador, você automaticamente estará soltando o freio dianteiro. A maioria dos profissionais gosta que o manete do freio dianteiro tenha jogo livre, de forma que o dedo do freio dianteiro fique quase fechado quando estiverem usando o freio dianteiro. Isso faz com que tenham mais firmeza e mais controle na forma de segurar o acelerador. Muitos pilotos principiantes não usam muito o freio dianteiro, muitos até nem usam nada. O freio dianteiro é o que faz com que a moto freie totalmente. Se você for um desses pilotos que não consegue manusear o freio dianteiro, isso serve também para as outras técnicas. Você tem que trabalhar mais nisso. Arrume um lugar para praticar e treine bastante o freio dianteiro. Você vai se admirar de se ver usando-o automaticamente. Quando estiver correndo e para que você consiga aprender bem, é preciso que o freio dianteiro esteja bem ajustado. Os ajustes desses 5 controles são muito importantes. Se você quiser ganhar velocidade e controle, faça a manutenção e mantenha sempre os 5 controles bem ajustados sempre que for correr. O ajuste do ângulo dos guidões também é importante. Uma dica boa para se ter de referência é que os guidões têm que ficar quase paralelos com o chão. Ajustando a marcha lenta.
Essa é uma das diferenças interessantes. Pode ser simples e engraçado, mas um profissional não vai se machucar se a marcha lenta estiver ajustada muito alta. Por quê? Porque qualquer profissional que ouvir aquela moto logo vai saber que a pessoa que está pilotando é um principiante. Repare nisso da próxima vez que for às corridas. Os profissionais não ajustam a marcha lenta alta para a moto ficar acelerando sozinha. Alguns principiantes ajustam a marcha lenta tão alta que têm que apertar a embreagem para poder reduzir numa curva. Esse é um erro muito frequente. A única hora que você tem que apertar a embreagem enquanto estiver brecando é se você quiser travar a roda traseira de propósito. Do contrário, deixe-a livre e deixe a pressão da roda traseira ajudar a reduzir a velocidade e solte a marcha lenta alta. Ajuste a marcha lenta para que a moto quase se movimente sozinha, mas não muito. Quando você tiver ajustado a marcha lenta corretamente, o barulho da moto vai ficar bom. Então, quando você desacelerar numa curva, a moto pode reduzir a velocidade mais rápido. Assim, você vai ter mais controle no freio. Isso dá para sentir mais em motos maiores, como as de 250 e 500. Pode ser que isso seja uma das pequenas coisas que não importam muito, mas em motocross tudo é importante. Muitas das pequenas diferenças fazem uma grande diferença. Pilotando nos boxes. É chato demais ter de comentar sobre esse assunto no vídeo, mas infelizmente tem um monte de exibicionistas que precisam saber respeitar os outros. Os pilotos de boxe são duros de roer. Eles são conhecidos por ajustar a marcha lenta muito alta, pilotar de forma inadequada e sempre querem se exibir nos boxes. Ser exibicionista já é chato, mas não há nada pior para um piloto do que se exibir nos boxes. O estacionamento é para arrumar a moto, almoçar e relaxar. A última coisa que se quer lá é barulho e poeira vinda de um exibicionista perigoso que corre em alta velocidade. Impressione as pessoas nas pistas, mas não as irrite nos boxes. É claro que o piloto profissional aprendeu essas regras há muito tempo. Quando ele pilota nos boxes, ele sabe usar a velocidade certa para não levantar poeira. Ele não vai querer empoeirar a caixa de ferramentas ou o sanduíche de alguém ao sair do estacionamento. Haja como um profissional, não seja um exibicionista. Dia típico do Sproker, o cachorro que segue motos. Até que enfim chegou a vez do Miller. Aquecendo a moto. Essa é outra coisa simples e engraçada, mas se você quiser dizer a todo mundo a longa distância que você é um principiante, aqueça sua moto deste jeito. Dá para alguém fazer esse idiota parar? Obrigado. Então por que não tenta aquecê-la como um profissional? Mesmo que não seja profissional, pode ser que consiga enganar o público por um instante. Quando você der a partida com o motor frio, vai acumular muita gasolina no cárter do motor. É a hora mais fácil de desgastar um cabo. Você já sentiu medo de verdade? Desgastar um cabo na linha de partida dá muito nervoso. A melhor forma de evitar isso é colocando gasolina de alto índice de octanas e aquecendo a moto corretamente. Aliás, a melhor maneira de encher um tanque para a corrida é colocando 50% de gasolina para a corrida e 50% de gasolina comum. Funciona do mesmo jeito e você vai economizar mais dinheiro também. Então, quando você der a partida, entre 5 e 20 segundos, dependendo da temperatura externa, desliga o afogador. Daí deixe a moto esquentando por uns 30 segundos. Se a sua marcha lenta estiver bem ajustada, você vai ter que usar o acelerador, porque senão ela não vai esquentar sozinha. Portanto, a melhor maneira da moto queimar o combustível extra do cárter do motor quando estiver com a partida fria é colocando bastante torque no motor do fundo da corrente de transmissão de potência até em cima dela.
A melhor maneira de fazer isso é usando uma marcha mais alta numa velocidade mais lenta. Se você não pode fazer isso por causa das regras da corrida em que estiver correndo, a outra maneira de fazer isso é quando estiver parado. Assim que tiver esquentado o motor, comece a acelerar bem devagarinho. Se o escapamento ainda estiver soltando muita fumaça, deixe o motor voltar ao normal sozinho e fique fazendo isso até parar de sair fumaça. O torque baixo usando o acelerador é o jeito mais eficiente de liberar o combustível extra e aquecer o motor. Assim você vai estar colaborando com a durabilidade do seu motor e seus ouvidos. O jeito errado de acelerar demais o motor antes do pistão e os anéis tiverem chance de expandir e se assentar é para os novatos nervosos. Fazer aquecimento também é muito importante. Quando você treinar, lembre-se de dar umas voltas bem devagar antes de começar a entrar no ritmo. Testando a moto constantemente. Para a maioria dos principiantes, só de ligar a moto e entrar na pista já é uma diversão. Mas se você quiser ser mais competitivo, é importante que consiga sentir o bom funcionamento da moto. Desta forma, você vai saber quais ajustes terá de fazer para conseguir obter um melhor desempenho dela. Para os profissionais e seus mecânicos, esse é um desafio interminável. Eles sempre estão ajustando e fazendo testes. Quando eles têm uma ideia ou acham que uma peça deve ser trocada, eles fazem todos os testes com o cronômetro e veem a resposta do piloto. Um piloto profissional só vai andar com a moto quando ela estiver bem ajustada do jeito que ele gosta. Daí ele começa a fazer mais testes porque ele tem que ter tudo ajustado, já que a indústria do motociclismo está sempre aprimorando a tecnologia para aumentar a velocidade da moto. Portanto, sempre há algo de novo para se tentar e melhorar. Então, se quiser pilotar como um profissional, você tem que entrar em sintonia com sua moto e manter uma harmonia no relacionamento entre homem e máquina. Ciência das técnicas e estilos. Um principiante não correu bastante para desenvolver seu estilo pessoal de pilotar. Um estilo pessoal de se pilotar é como uma impressão digital ou a voz de uma pessoa. Não existem duas totalmente parecidas. Quando você estiver assistindo a uma corrida de motocross, mesmo que você não saiba que roupa seus amigos estão usando, você pode localizá-los na pista através do estilo deles. Um piloto que não leva o motocross muito a sério, também não leva a sério as técnicas e o estilo de corrida dele. Ele apenas pilota a moto e o estilo ou manobras que saírem na hora são suficientes para ele. Mas aquele que realmente leva a coisa a sério percebe que suas técnicas, costumes e estilos são a base para conseguir ser mais competitivo. Nesta parte do vídeo vamos mostrar várias técnicas e estilos mais comuns. Todos os profissionais usam essas técnicas. Por quê? Porque elas dão mais controle para eles e simplesmente dão certo. Agora lembrem-se, essas técnicas são as mesmas para todos os profissionais, mas cada profissional tem o seu estilo pessoal. Então, se você quiser pilotar como um profissional, você precisa desenvolver e adaptar essas técnicas à sua maneira. Uma coisa que eu reparei é que os amadores não se movimentam muito na moto. Eles colocam muita atenção na parte superior do corpo e tentam ficar o tempo todo estáticos em cima da moto. Essa tensão na parte superior se concentra no pescoço, ombros, peito, costas e braços, até mesmo na cabeça. Relaxe a parte superior do seu corpo ao máximo para que possa se movimentar junto com a sua moto. Concentre toda a sua força nas suas pernas e deixe a parte superior do seu corpo se adaptar à moto e não contra ela. O seu corpo e a moto vão funcionar melhor assim e também vão manter um centro de gravidade baixo. A arte correta de pilotar em motocross está no equilíbrio, tempo, controle e no prever o que vai acontecer antes de acontecer.
Não é que você vai segurar ou forçar as coisas. É preciso muito tempo e treinamento para ter equilíbrio, tempo e controle. E essa sensação de prever coisas para que depois passem a ser um reflexo automático seu. Para pilotar como um profissional, você tem que conseguir se movimentar bastante em cima da sua moto. Agora nós vamos comentar duas técnicas muito importantes que vão permitir que você faça isso com segurança e controle. Essas duas técnicas são posição do cotovelo e em cima do guidão, e pilotar posicionado mais para frente. A primeira e mais importante é a posição dos cotovelos do manete. A posição dos cotovelos e do manete são uma só porque você não pode fazer uma sem a outra. Se você estiver pilotando com os cotovelos baixos, você está mostrando que você não é muito rápido e ainda está no começo da carreira. Ou então é um velho piloto que nunca aprendeu um novo estilo de correr. Você já viu alguém acelerando com o braço todo em vez do punho? Talvez eles pensem que estão sendo arrojados. Eu pensava que ser arrojado é quando se está no meio dos outros e se costura todo mundo. Repare como o seu cotovelo está longe e movendo rápido demais em relação com o acelerador. Isso é um bom começo para ser taxado de idiota ou, pior ainda, de exibicionista. A questão não é essa aqui, mas acima de qualquer coisa, pilotar com os cotovelos baixos lhe impede tanto de controlar a moto como de adquirir outras técnicas importantes. Como, por exemplo, pilotar com o corpo para frente. Depois a gente vai comentar sobre isso. Faça essa experiência. Ponha sua moto sobre o cavalete e sente-se nela. Segure o guidão de maneira reta sem segurar por cima. Agora vá para frente e acelere. Você está sem posição e não tem muito equilíbrio para controlar a moto. Se você acha que isso é ruim, então fique de pé e tente fazer o mesmo. Agora você está totalmente fora de posição e só estamos testando o acelerador. Com os cotovelos estando abaixados, você também perde a habilidade de se mover na moto e manter uma posição adequada. Não iria haver um equilíbrio entre você e a moto. A maioria dos pilotos profissionais mantém tanto os cotovelos quanto o agarre no guidão altos. Já que é tão comum, deve haver algum motivo bom para isso. Quando você pilota com os cotovelos e o agarre altos, você mantém um maior equilíbrio entre os movimentos do seu corpo e da moto. Você consegue manter esse nível e controlar os movimentos e a aceleração da maneira que quiser. Essa técnica realmente é certeira quando você precisa mover para frente para acelerar mais, principalmente quando você estiver de pé. Quando você desacelerar, você deve automaticamente voltar para trás. Quando você acelerar de novo, você pode se mover para frente. Você vai ter um bom estilo e postura o tempo todo, o que vai lhe dar mais controle. É impossível de se obter esse estilo e postura quando os cotovelos e o agarre no guidão estão baixos. A única hora que você não deve manter os seus cotovelos elevados é quando estiver brecando a seco. E também quando estiver fazendo uma curva, seu cotovelo de dentro da curva não pode estar alto. Mas ao mesmo tempo vai manter o seu cotovelo posto mais alto. Se você ficar com os cotovelos altos demais quando estiver brecando, você não vai conseguir se mover para trás o bastante e suas mãos podem acabar saindo do guidão quando for brecar nos obstáculos. Quando estiver numa curva, seu cotovelo do lado de dentro não precisa estar alto, porque a moto já vai estar se inclinando para a mesma direção e você precisa acompanhar essa inclinação. Deixe seu braço de dentro da curva manter uma posição natural. Para aprimorar essas técnicas, treine sempre num lugar seguro. 2 fatores importantes para se lembrar é de relaxar os braços e ombros ao máximo, mantendo o controle da moto. Tensão constante nos braços e ombros não vai funcionar nunca. Relaxe, mova-se, ache o tempo certo e o controle. Outro fator-chave é o controle do acelerador. Se você agarrar o guidão por cima, você vai ter um controle maior do acelerador. Em outras palavras, você vai conseguir manejá-lo com muito mais facilidade.
Isso quer dizer que ao desacelerar, você vai sentir essa diferença também. É por isso que você deve treinar essa técnica numa área segura primeiro. Assim que começar a pegar o jeito da coisa, tente usá-la numa pista. Outra técnica extremamente importante é pilotar com o corpo para frente. Eu vou apresentar a seguir o formato novo, que vai ser usado nos meus próximos vídeos. Esse novo formato vai usar diferentes tipos de técnicas. Daí então, vamos explicar essas técnicas separadamente e depois vamos mostrar como dominá-las. Como isso será feito? Num processo de 4 etapas. Primeiro, eu vou explicar as técnicas. Segundo, eu vou mostrar o jeito certo e o errado. Terceiro, eu vou mostrar como começar a aprender as técnicas com a moto parada. E quarto, eu vou mostrar como treinar essas técnicas na prática. O vídeo a seguir é um exemplo de como vai ser esse novo formato de vídeo. E lembrem-se que vocês terão mais técnicas nos próximos vídeos. As técnicas para pilotar inclinado para frente são: inclinar para frente quando estiver acelerando, sentado e de pé. Inclinado para frente na saída de uma curva. Inclinado para frente quando aterrissar e acelerar num salto. Inclinado para frente nas largadas. Apertando a moto com seus joelhos. Nós apenas falamos da posição dos cotovelos e do agarre porque vai precisar conseguir fazer aquilo corretamente para pilotar, mas inclinado para frente. Essa posição para frente vai mexer com o peso do seu corpo na frente do ponto do eixo. A posição para frente vai ajudá-lo a dar o impulso, a deslizar a moto e a qualquer momento que precisar acelerar bastante. Também será usado quando tem que se jogar a moto de um lado para o outro durante os saltos, costelas e alguns tipos de bumps. Essas técnicas em que se move com o corpo para frente têm um impacto mais ameno no seu corpo. Inclinando para frente quando estiver acelerando, seja sentado ou em pé. Um dos erros mais comuns dessa técnica é quando o piloto não consegue acelerar antes da moto ir para frente na hora da aceleração. 2 pontos negativos disso são as rodas e é fisicamente mais difícil porque a parte superior do seu corpo está puxando contra a potência da moto. Quanto às rodas, o peso do seu corpo fica muito para trás do ponto de eixo e você tem que puxar o guidão contra você. O que você tem que fazer quando isso acontecer? Desacelere e tente novamente. Quando estiver correndo, você jamais pode cometer esse tipo de erro. Essa é a maneira certa de se aplicar a técnica. Aqui, Jeremy McGrath está antecipando a aceleração inclinando-se ao mesmo tempo para a frente. Não houve problema com as rodas e o impacto é bem mais leve nele porque ele está no centro da força da aceleração e não atrás. Cara, essa sensação é demais. Corrida de Glen Ellen, em San Bernardino, Califórnia. Saindo de uma curva e inclinando-se para frente. O que nós já aprendemos também se aplica aqui e a vantagem a mais é o controle na hora de deslizar a moto. Para controlar o deslize, você precisa trabalhar com o ponto de eixo a partir do centro da moto. E você precisa manter o peso do seu corpo na frente do ponto do eixo. Quando você puser seu peso muito para trás, você estará dizendo para a roda traseira travar e ir para frente. E se você conseguir fazer a moto deslizar, você estará levando todo o seu peso junto com ela, em vez de ficar na frente dela. Agora você está fazendo tudo errado e a consequência disso é que vai perder o controle da moto. Para se fazer isso corretamente, você tem que pôr o peso do seu corpo no centro do ponto de eixo.
Daí, quando você for para frente, vai estar colocando o seu peso mais à frente do ponto do eixo. Daí a roda dianteira vai ficar com mais peso para obter uma tração maior e menos peso na roda traseira para obter uma tração menor. Com esse comando, a moto vai deslizar e você vai estar controlando esse deslize com os movimentos da parte superior do seu corpo na frente do ponto de eixo. Outra forma de ter esse controle é com a embreagem ou acelerador. Quando você deslizar a moto, você vai estar pilotando com a roda traseira. Você não deve fazer isso quando estiver saindo de uma curva estreita, porque seus pneus vão estar no acostamento e você não vai conseguir deslizar. Mesmo assim, você precisa se inclinar para a frente assim que sair do acostamento para acelerar mais forte, manter a roda dianteira no chão e ficar mais no centro da força da aceleração. Quanto mais potente for sua moto, maior essa regra será sentida. Inclinando-se para frente quando estiver acelerando no meio de um salto. Essa técnica é usada somente quando você for pousar com a roda traseira primeiro e acelerar quando aterrissar. Agora você tem uma força combinada da aterrissagem e aceleração. Se não fizer isso corretamente, você vai pular e ter dificuldade para aterrissar. Além de dificultar o pouso, também vai perder tempo. Quando essa técnica é praticada corretamente, a roda traseira aterrissa primeiro e já começa a acelerar bastante antes de aterrissar. Desta forma, o piloto já vai estar acelerando quando a roda dianteira aterrissar. Se você for com o corpo para frente na aceleração, vai conseguir acelerar mais e como o seu corpo vai estar em movimento, ele vai absorver ainda mais o impacto. Essa técnica também vai manter o piloto reto. Inclinação dianteira na largada. Quando você tiver boa tração na partida, você vai ter que inclinar o corpo para frente. Se não fizer isso, a roda dianteira vai subir e você vai ter que apertar a embreagem ou desacelerar para que ela desça de volta. Lembre que para manter seu peso para frente, você precisa agarrar em cima do manete, principalmente do acelerador. Desta forma, você vai poder levantar e ficar por cima da moto e não apenas inclinar para baixo e para frente. Um lembrete especial para os pilotos que não estão acostumados a pilotar agarrando o manete por cima. Lembrem do que comentamos antes, pratiquem bastante num local seguro e isolado. Isso porque o acelerador vai sentir a diferença e você vai ter que pressionar a roda traseira para desacelerar. Quando esta técnica é bem aplicada, você pode sair do buraco depressa e continuar acelerando bastante. Apertando a moto com os joelhos. Para conseguir pilotar posicionado para frente, você vai ter que conseguir apertar a moto com os joelhos. Muitos pilotos principiantes não conseguem pegar essa técnica de apertar ou espremer a moto entre os joelhos. Se não o fizer, o piloto vai ter que segurar a moto com mais força e ele vai ter a sensação de estar separado da moto. O piloto vai pular mais e tentar procurar um equilíbrio ao invés de obter o equilíbrio desejado. Quando estiver no ar, não é necessário apertar a moto com os joelhos.
Mas quando estiver no chão, você vai ter mais controle e confiança usando essa técnica simples. Espremendo a moto entre os joelhos vai fazer você se identificar mais com a moto. Você estará mais ligado a ela. Já que não vai ter que segurar com tanta força, esta técnica vai ajudá-lo no problema de acontecer de soltar o braço do guidão. Instrução prática e com a moto parada. Agora nós vamos ver um pouco na prática e com a moto parada para que você aprenda as técnicas que acabamos de ensinar. Primeiro vamos ver com a moto parada. Uma das técnicas mais importantes que você precisa saber fazer para conseguir ir para frente enquanto estiver acelerando é a técnica da hora de saber o tempo certo de controlar o acelerador e os seus movimentos com a parte superior do seu corpo. As duas coisas têm de ser feitas ao mesmo tempo. Quando você for para frente, o manete do acelerador abre. Quando ele abre, você vai para frente. E quando o manete do acelerador é fechado, você vai para trás. Quando você estiver no chão, os joelhos sempre têm que apertar um pouco a moto. Você pode apertar a moto um pouco com os joelhos quando estiver sentado, mas essa técnica é melhor quando você está em pé. Quando você precisar fazer várias manobras, deixe que seus joelhos acompanhem a inclinação lateral da moto. Quando não tiver que se mexer muito e quiser controlar a moto, prenda seus joelhos na parte da frente do assento. Para fazer isso corretamente, sem forçar sua perna, empurre um pouco as pedaleiras enquanto estiver prendendo seus joelhos no assento. Mantenha as pedaleiras prontas para que seus pés não escorreguem. Você vai sentir a diferença quando fizer isso com a moto parada, porque não há força de aceleração. Mas praticar com a moto parada é de grande utilidade. Depois que você tiver pegado o esquema, sente-se e fique em pé com a moto parada e depois tente a técnica na prática. Sentado é mais fácil, então comece primeiro sentado. Numa pista sem obstáculos e reta, treine a acelerar e acompanhar a aceleração com o corpo para frente. Use apenas a primeira e segunda marcha para fazer isso. Depois que a moto acelerar, aperte simultaneamente o acelerador, ponha seu peso para trás e use os freios para reduzir a velocidade. Depois que reduzir a velocidade, treine a acelerar e ir para frente ao mesmo tempo. Depois faça o mesmo de pé. Quando estiver acelerando em pé, aperte a moto com os joelhos na parte da frente do assento. Isso vai ajudá-lo a se posicionar na frente. Quando fizer isso, incline a parte superior do corpo para frente junto com a força da aceleração. Ao treinar essa tática, você vai criar automaticamente o momento certo de acelerar junto com os movimentos da parte superior do seu corpo. Vocês acabaram de ter o exemplo de como vai ser esse novo formato de vídeo em 4 etapas. Lembrem-se que não se trata apenas de ousadia e divertimento. Seja esperto e treine de maneira correta. Quando as técnicas passarem a ser automáticas para você, você vai começar a criar seu próprio estilo de pilotar. Quanto tempo você vai levar para adquirir essas técnicas? Isso depende só de você. Mas uma coisa eu posso afirmar com certeza. Quanto mais você as fizer de forma errada, mais tempo vai levar para aprendê-las direito. Não se desanime se não aprender essas técnicas no tempo que você estipulou. Continue se esforçando para aprender sempre e treine cada vez mais. É muito importante que você aprenda a aperfeiçoar todas as técnicas importantes com seu próprio estilo antes de entrar para as competições. E é como qualquer outro esporte. Se você quiser ser bom nisso, tem que aprender o básico antes. E em motocross, o básico é essencial. Peguemos o tênis como exemplo. Para ser um bom tenista, você precisa saber aplicar todas as regras básicas do tênis. Então, o primeiro passo a se fazer é aprender essas regras básicas. Estamos vendo um garoto que está tendo uma atitude errada para aprender tênis. Quando o professor de tênis quis aconselhá-lo sobre a maneira correta de segurar e balançar a raquete, ele disse que queria continuar jogando do jeito dele.
Isso parece meio idiota, mas eu já vi vários pilotos jovens de motocross que querem só saber de pilotar antes de aprender a segurar direito no guidão. Aprender as técnicas corretas e as regras fundamentais para se pilotar uma moto é igual a esse garoto aprendendo tênis. Futuramente ele teria evoluído muito mais se tivesse ouvido o professor e aprendido o jeito certo de segurar e balançar a raquete. Daí teria continuado a jogar assim, de forma que passaria a ser automático para ele. Em motocross, você vai chegar muito mais longe se tiver a humildade de aprender as técnicas corretas. Outro esporte em que as técnicas básicas e regras fundamentais são muito importantes é o voo livre com asa delta. Um principiante não aprende a correr numa montanha e já sai voando. Primeiro ele ou ela tem que aprender as condições diferentes de voo e como se faz a asa delta voar. Depois ele tem que aprender as técnicas básicas e as regras fundamentais. Eu escolhi voo livre porque se você não aprender o jeito certo de voar, você morre. Em comparação com o número de esportistas, no voo livre tem um número mais alto de fatalidades do que em qualquer outro esporte. O grande problema é que as pessoas querem progredir rápido demais. Tendo isso na cabeça, os pilotos de voo livre usam um processo de aprendizagem correto. Vejamos um exemplo simples. Primeiro, eles se habituam a usar o equipamento e a barra de controle presos no teto. Depois, eles treinam a usar a asa delta no chão. Daí, eles vão para uma área segura onde possam praticar decolagem e aterrissagem. Eu acho que você já entendeu a ideia. Eu adaptei esse mesmo processo por etapas nas minhas escolas de motocross e obtive ótimos resultados. E agora eu estou usando isso nos meus vídeos técnicos e esses vídeos técnicos virão num formato novo. Motocross também é um esporte muito perigoso, apesar dessas técnicas darem mais segurança. Não é só por isso que eu as uso, mas eu as uso porque elas dão os melhores resultados. Seja esperto e sempre use sua cabeça. Primeiro você tem que aprender a usar isso, antes de poder usar isso. Espero que esse vídeo tenha lhe ajudado a melhorar seu jeito de pilotar. Para obter mais informações sobre os vídeos e as escolas de motocross, ligue no número 330-7588-333 ou escreva para GSMXS 178 Carter Circle Boardman, Ohio 44512. Não rebobine a fita ainda. Você vai ver a seguir os 7 maiores patrocinadores das escolas. Obrigado.